Muitos dos que fracassam em entender o eletromagnetismo falham em compreender a origem do campo magnético. Nessa série eu já discuti o comportamento dos campos magnéticos e da força que eles podem exercer sobre objetos por perto, mas eu não discuti ainda o que é que causa o campo magnético. E é aqui que as coisas começam a ficar sérias. Olá, bem-vindo à Verve Científica. Antes de seguir, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos científicos explicados de forma simples e rigorosa por um especialista no assunto. Durante o século XVIII, muitos cientistas procuraram encontrar uma conexão entre a eletricidade e o magnetismo. E essa conexão foi descoberta por acaso pelo cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted durante uma demonstração em uma sala de aula, em 1820. Esse cara estava usando uma bateria, que naquela época era uma invenção bastante recente. Aliás, falamos de bateria e sua descoberta nesse vídeo aqui. A ideia de Ørsted era apenas produzir uma grande corrente em um fio. Mas ali por perto havia uma bússola do lado do fio. Foi então que Ørsted notou que a corrente fazia a agulha da bússola girar no momento em que ele ligava ou desligava a corrente no fio. Esse efeito era como se ele estivesse aproximando um ímã perto da bússola. Ørsted há muito tempo já havia interessado em descobrir uma possível conexão entre a eletricidade e o magnetismo. Então, essa observação fortuita foi imediatamente clara para ele, o convencendo de que os campos magnéticos surgiam nas proximidades de fios conduzindo corrente elétrica. O que poderia ter passado despercebido para muitos não passou para Ørsted. Em resumo, ele descobriu a causa do magnetismo, a corrente elétrica. E mais do que isso, Ørsted estabeleceu uma conexão entre a eletricidade e o magnetismo. Então nascia naquele instante o eletromagnetismo. É possível observar a existência de um campo magnético em torno de um fio conduzindo uma corrente elétrica quando colocamos-lhe malhas de ferro nas suas proximidades. Esse pó de ferro vai se redistribuir e se posicionar de acordo com as linhas de campo. Essas linhas de campo são círculos fechados, concêntricos com o fio condutor e contidos num plano ortogonal ao fio. Uma forma de ver esse efeito é distribuir uma variedade de bússolas ao redor do fio de corrente. A agulha das bússolas se alinham com o campo magnético produzido pela corrente e também revelam o campo como um padrão de círculos concêntricos ao redor do fio. A agulha das bússolas giram mostrando que a direção do campo magnético também muda. Se o fio de corrente for dobrado, formando uma espira, as linhas de campo vão se concentrar mais na parte central da espira, intensificando o campo magnético no seu interior, e vai se dispersar mais na parte exterior, enfraquecendo o campo fora da espira. Se você acoplar um grande número de espiras de corrente, você vai obter uma bobina, e o campo magnético produzido será ainda maior, proporcional ao número de voltas da bobina obtida. Pouco depois da descoberta de Ørsted, os dois colegas Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, ambos físicos franceses, realizaram experimentos minuciosos sobre a força exercida por uma corrente elétrica em um ímã próximo. Essas pesquisas de Biot e Savart levaram a expressão matemática para o campo magnético em algum ponto do espaço em termos da corrente que produz o campo. Essa expressão é hoje conhecida como a lei de Biot e Savart e está para o magnetismo, assim como a lei de Coulomb está para a eletrostática. Mas eu vou mostrar aqui que a lei de Biot e Savart é um pouco mais complicada do que a lei de Coulomb. Isso porque, como nós já discutimos aqui em vídeos anteriores, o comportamento do campo magnético é muito mais complicado do que o comportamento do campo elétrico. Em particular, o campo magnético apresenta as seguintes propriedades. Primeiro, que a intensidade do campo é inversamente proporcional a R², onde R é a distância até o fio. Segundo, que o campo vai ser proporcional tanto à corrente quanto ao comprimento do fio. Além disso, o vetor campo magnético vai ser perpendicular tanto ao vetor comprimento, por onde passa a corrente, quanto ao vetor posição, onde o campo é determinado. Finalmente, é importante mencionar aqui que campos magnéticos gerados por correntes estacionárias, ou seja, correntes que não variam com o tempo, como supusemos até agora, são campos estáticos e são objetos de estudo de um ramo da física chamado magnetostática. Uma boa analogia para se ter em mente é que as correntes estacionárias estão para a magnetostática, assim como as cargas em repouso estão para a eletrostática.
A lei de Biot-Savart tem o mérito de reunir todas essas propriedades do campo numa única expressão matemática. Nessa expressão, o μ0 é a permeabilidade do espaço livre, uma constante que desempenha um papel no magnetismo que é semelhante ao da permissividade ε0 na eletricidade. É essa constante que determina como que será a resposta de um material a um campo magnético aplicado. Existem semelhanças e diferenças interessantes entre a lei de Biot-Savart para o campo magnético devido a um elemento de corrente e a lei de Coulomb para o campo elétrico devido a uma carga pontual. A magnitude do campo magnético também é dada em função do inverso do quadrado da distância da fonte, assim como no campo elétrico, devido a uma carga pontual. Mas aqui o campo magnético também é proporcional ao comprimento L do fio. Então, com isso, você pode notar que há o cancelamento de uma dimensão de comprimento na expressão. E, experimentalmente, o que se observa é que a intensidade do campo magnético produzido por um fio reto e longo é inversamente proporcional à distância radial do fio, e não ao quadrado da distância. E para esse caso específico, a lei de Biot-Savart se reduz a uma proporcionalidade direta entre o campo e a corrente e uma proporcionalidade inversa entre o campo e a distância ao fio de corrente. Dessa forma, você pode observar que o campo magnético será mais forte quanto mais próximo estivermos do fio. É por isso que as linhas de campo próximas ao fio estão mais próximas entre si do que aquelas que estão mais distantes, onde o campo é mais fraco. Uma outra diferença notável entre as leis de Coulomb e de Biot-Savart se refere às direções dos dois campos. O campo elétrico, criado por uma carga pontual, é radial, mas o campo magnético, criado por um elemento de corrente, é perpendicular tanto ao comprimento do fio quanto ao vetor posição. Essa direção é dada pelo produto vetorial que aparece na lei entre o comprimento do fio e a posição. Então, se o condutor estiver no plano da tela, por exemplo, o campo magnético vai apontar para fora da tela nos pontos P1 e para dentro da tela nos pontos P2. Uma regra conveniente para se determinar o sentido do campo é segurar o fio com a mão direita, posicionando o polegar na direção da corrente. Os 4 dedos vão se enrolar automaticamente na direção do campo magnético. Com a lei de Biot-Savart, podemos calcular o campo magnético de um elemento de corrente isolado em qualquer ponto desejado. Mas note que tal elemento de corrente não pode existir isoladamente da mesma forma que uma carga elétrica isolada. Um elemento de corrente deve fazer parte de uma distribuição de corrente estendida porque é necessário um circuito completo para que as cargas fluam. Então, a lei de Biot-Savart é apenas o primeiro passo no cálculo de um campo magnético. A distribuição de corrente deve ser submetida ao cálculo integral para a obtenção do campo magnético total. Assim como a lei de Coulomb, no caso eletrostático, a lei de Biot-Savart é a base da estratégia para se calcular o campo magnético de um fio condutor de corrente, no caso do magnetismo. E assim como a lei de Coulomb foi base para a lei de Gauss, a lei de Biot-Savart vai ser a base para a lei de Ampère, que nós vamos discutir mais adiante. Se você enrola um fio longo com muitas voltas, você obtém um solenoide. Como nós vimos antes, a corrente em cada espira do solenoide vai produzir o seu próprio campo magnético. Com isso, o campo magnético dentro de um solenoide vai ser muito maior, simplesmente porque ele é a soma dos campos de todas as espiras. Um solenoide age como ímã, com uma extremidade considerada o polo norte e a outra o polo sul, dependendo do sentido da corrente nas espiras. O campo magnético dentro de um solenoide de N espiras de fio é proporcional à corrente no fio e inversamente proporcional ao seu comprimento. Se um pedaço de ferro for colocado dentro de um solenoide, o campo magnético aumenta mais ainda, porque o ferro vai magnetizar, se tornando também um ímã. Daí, o campo resultante será a soma dos campos da espira e do ferro magnetizado, o qual pode ser centenas ou milhares de vezes maior do que o campo das espiras. Um solenoide com núcleo de ferro é chamado de eletroímã ou eletromagneto. Esses eletroímãs diferem dos ímãs permanentes basicamente pelo fato de que as suas propriedades magnéticas dependem crucialmente de uma corrente externa. Sem corrente, essas propriedades não se manifestam. Já um ímã permanente tem todo o magnetismo inerente ao seu material, basta que ele seja magnetizado. Nós veremos mais sobre o magnetismo nos materiais num vídeo futuro. Os eletroímãs têm diversas aplicações práticas, desde o uso em motores e geradores até a produção de grandes campos magnéticos em laboratórios.
Nesse ponto, você pode se perguntar se existe dois tipos de magnetismo, um gerado por ímãs e outro por correntes. Não existe. Mas também não é óbvio que esses dois campos sejam do mesmo tipo. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar que essas duas formas, bem diferentes de produzir efeitos magnéticos, são na verdade dois aspectos diferentes de uma única força magnética. Mas aqui é interessante adiantar a conexão que existe entre corrente elétrica e os ímãs permanentes. E a pergunta a se fazer é o seguinte: se um movimento de cargas elétricas é o que produz o magnetismo, então o que é que gera o campo magnético de um ímã permanente? A resposta para isso está nos elétrons dos átomos que compõem o ímã. Esses elétrons estão em constante movimento e apresentam dois tipos de movimento que contribuem para o magnetismo: o giro do elétron em torno do seu próprio eixo, que é o famoso spin, e a revolução do elétron em torno do seu núcleo. Esses dois movimentos dos elétrons podem ser vistos como um tipo de corrente elétrica, e ao mesmo tempo, os próprios elétrons podem ser vistos como minúsculos ímãs. Essas são as características fundamentais para a geração do campo magnético. Assim, um elétron girando produz um campo magnético. Um par de elétrons girando no mesmo sentido produz um campo ainda mais forte. Por outro lado, um par de elétrons girando em sentidos opostos trabalham um contra o outro e os seus campos magnéticos se cancelam. É por isso que a maioria das substâncias não são ímãs. De fato, na maioria dos átomos, os vários campos se cancelam porque os elétrons giram em direções opostas. Agora, em certos materiais, como o ferro, o níquel e o cobalto, os campos não se cancelam completamente. Tanto é que os ímãs mais comuns são feitos justamente de ligas contendo esses elementos. Nesse vídeo eu discuti a origem do campo magnético e expliquei a lei básica que nos permite determinar a intensidade do campo em função da corrente que o produz. No próximo vídeo eu vou apresentar e discutir a lei de Gauss do eletromagnetismo, outra das equações básicas do eletromagnetismo. Continue aprendendo cada vez mais sobre os princípios que governam o mundo. Se inscreva no canal e dê um like agora no vídeo. Tenha verve científica. Abraço e até a próxima.